Ei, como, como seria se você não tivesse emocionalmente envolvido, talvez até intimamente envolvido com o problema que está acontecendo contigo agora, sabe? Se fosse com outra pessoa e essa pessoa viesse conversar contigo, o que você diria pra ela, sabe? Fazer, se você estivesse no lugar dela. Hum, Parece mais fácil sempre, né, responder. Tipo, as pessoas que chegam lá no carrinho pra conversar sempre apresentam um problema, sabe? E aí sempre parece mais fácil resolver a situação dos outros, sabe? E eu comecei a perceber que é porque eu não tô emocionalmente envolvido, sabe? Minha emoção me cega num montão de coisa. Quanto tempo eu demorei pra realmente sentar na frente de uma câmera e apertar o play, sabe? É porque eu tava emocionalmente envolvido com um monte de problema. Principalmente esse aqui, ó, de sentar na frente da câmera e expor o que eu penso. Como se fosse mudar uma grande coisa na minha vida. Na verdade até muda, porque eu desabafo, mas, porra, só parece fácil resolver o problema dos outros, porque a gente não tá na pele deles, porque no final das contas, os nossos problemas não são fáceis pra resolver, caralho. Às vezes eu acho que as pessoas só querem ser escutadas mesmo, sabe? E se escutar também, sabe? Tipo, não é só... É porque uma presença ajuda. Quando a gente tá falando pra alguém assim, de frente pra gente, e a gente sente que tá sendo escutado, caralho, faz muito bem pra saúde. E um cafezinho faz a gente ficar falante mesmo. Então muita gente aparece lá e acaba falando de coisas que não conversa normalmente com as pessoas. E eu dou essa atenção porque talvez eu gostaria que as pessoas dessem essa atenção, porque eu tenho pra falar também. E principalmente porque eu tô me esquivando de falar de problema e tenho preferido buscar solução pra essas situações, sabe? Que na maioria das vezes me aflige mesmo, sabe? Hoje, por exemplo, eu tive pela primeira vez na minha vida 3 sonhos seguidos que falavam da mesma coisa e toda vez que eu acordava eu falava, nossa, não tem nada a ver e eu preciso lidar de outra forma. E aí eu voltei a dormir e porra do problema de novo, a mesma situação e eu lidava da mesma forma. E as 3 vezes que eu sonhei, eu lidei da mesma forma e as 3 vezes eu acordei bem frustrado. Tanto com a situação que aconteceu, quanto como eu lidei com a situação. E eu sinto que às vezes esses sonhos que eu tô emocionalmente envolvido serve para mim imaginar se caso essa situação acontecesse, como eu lidaria. Tipo, me preparou 3 vezes, né? E eu falhei nas 3 vezes, mas ainda bem que foi um sonho. Porque talvez se fosse na vida real eu ia ficar muito mais preso emocionalmente e não iria lidar tão bem quanto eu lidei, mesmo sendo falho no sonho. O engraçado é que a gente acorda com essa sensação de que, caramba, aconteceu mesmo e... Só que o que aconteceu foi realmente a minha reação. A minha reação foi verdadeira. O sonho não, mas a minha reação de alguma forma no meu sonho foi verdadeira. Foi algo que fugiu do meu controle, sabe? E... Tanto que quando eu acordei eu tava abalado. E... sabia que não era certo eu estar abalado, porque foi só um sonho, mas mesmo assim afetou tanto a realidade, o sonho, que
Eu preferi, na terceira vez, levantar e começar meu dia. Sei lá, tenho tentado, sabe, dar esse espaço pra não estar emocionalmente envolvido em todas as situações que acontecem comigo. Porque tem me feito tão mal, sabe? Tipo, tem momentos que a emoção é muito válida estar envolvida numa situação. Não digo, como posso falar, em situação negativa. Eu acho que tá válido. A emoção meio que, na verdade, a situação negativa meio que impregna na nossa emoção. Mas não acho que seja pra isso, sabe? Tão bom quando a gente se envolve emocionalmente com coisa boa. Mas muito, muito ruim quando a gente se envolve em algo ruim emocionalmente, sabe? E dar um passo para trás na hora que você vê que a emoção tá muito envolvida, te faz enxergar o problema de uma maneira tão diferente, sabe? É igual quando alguém vem contar um problema pra você que você talvez nunca nem passou, ou que não faz sentido pra você se envolver emocionalmente, sabe? Porque é com outra pessoa que tá acontecendo. Eu tenho visto. E ultimamente, só escutar sem se envolver, fazendo pergunta em vez de dando conselho, tem sido muito mais libertador tanto pra mim quanto pra pessoa que tá falando e se escutando ao mesmo tempo. Porque ali eu nem sinto que a pessoa se lembra que eu tô presente, sabe? Sinto que as pessoas só estão falando para um espelho. Sinto que eu sou uma notificação que aparece na cabeça dela com uma pergunta, sabe? Tipo, trim, abaixa assim, aí tá escrito uma pergunta. Aí a pessoa lê, aí ela para um pouquinho e volta, sabe? Eu tava fugindo disso, dessa sensação de não ser escutado, sabe? Queria que as pessoas ouvissem o meu conselho e colocassem em prática. Mas tu já percebeu? Tu já viu como uma pessoa lida quando ela mesma se aconselha? Quando ela mesma se escuta? O bem que faz pra ela ver que a resposta do problema dela sai da boca dela. É muito bom, como posso falar, presenciar isso, sabe? Essa virada de chave de alguém que acaba não se escutando, e quando alguém dá uma oportunidade pra ela falar e se sentir escutada, a resposta vem. É claro que o processo de cura não é instantâneo, sabe? E sendo bem sincero, eu nem espero mais que as pessoas se curem ali instantaneamente, sabe? Mas eu espero que as pessoas se curem. Porque se fosse imediato, talvez ela nem percebesse. É um processo tão lento, sabe? Tipo assim, eu não gostaria que fosse tão demorado. Dar espaço pra escutar elas, faz elas escutar elas, sabe? Eu só não queria ficar tão confuso comigo mesmo, sabe? Queria sair desse ponto de confusão para um ponto de conclusão. Porque eu tô dando tanto tempo, sabe? Talvez não seja confusão, talvez só a falta de uma conclusão mesmo.
Porque eu sei as coisas que eu quero, eu sei as coisas que eu penso, eu sei as coisas que me importam. Sei o que eu estou envolvido emocionalmente, sei o que eu não estou envolvido emocionalmente, sei o que já aconteceu comigo, sei o que pode acontecer comigo, sei o que nunca aconteceu comigo e possivelmente nem vai acontecer. Talvez eu não saiba a última que eu falei. Na verdade, não dá pra saber o que nunca vai acontecer com a gente, porque até agora, muitas coisas não aconteceram, mas sei que muita coisa pode acontecer, sabe? E eu não tenho controle sobre isso.